Graças e paz, que Deus nos abençoe nessa noite, mais uma noite da palavra, mais uma noite de estudo, de compreensão pelo Espírito Santo, mais uma porção da palavra que nós vamos discutir. O nosso tema geral é uma boa vida, uma vida boa, né? Onde nós queremos ter uma boa vida. O mundo tem buscado essa boa vida. A grande questão é, o que é uma boa vida? Como eu adquiro, como eu busco, como eu consigo essa vida boa, uma vida boa, não só para mim, mas também para minha família, para meus filhos. E assim nós temos estudado, e hoje é o nosso 8º encontro, ou 2 meses, né? 4 quarta-feira de cada mês. E nós estamos aí trabalhando mais um pouco, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a ordem natural, o certo do errado. Qual que é a ordem natural? O certo do errado? A ordem natural não é o certo e o errado, mas o relativismo, segundo a filosofia, segundo o hábito, segundo o que o mundo deseja. O que é a ordem natural? Vamos orar para nós começarmos a ler o nosso texto e falarmos, discutirmos mais um pouco, tá bom? Santo Deus, nós louvamos mais um dia, mais uma semana que tenha, Pai, andado, já estamos na metade da semana, embaixo da Tua proteção. Obrigado pela chuva, Pai, abençoada que o Senhor tem nos dado até hoje, pelo sol que também raiou hoje. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa família, dos nossos sonhos, projetos. E também, ó Pai, tem nos conduzido ao arrependimento pelas nossas fraquezas, temos pecado, e muitas vezes, ó Pai, esses pecados que nós temos altos e baixos da nossa vida, o pecado que nós cometemos, tem nos atrapalhado a nossa comunhão, a nossa união entre irmãos. Que o Senhor esteja, ó Pai, tendo misericórdia da nossa vida. Olha para a nossa cidade, abençoe os governantes, estenda a sua mão poderosa para o nosso Estado, sobre os governantes também. O Brasil, nossos governantes, Senhor, estenda, Pai. E também, Pai, esse ano é um ano de eleição, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, tudo segundo a sua vontade. Não permita que o Brasil se afaste do Senhor, mas possa chegar mais próximo cada vez mais. Use esse país, Pai, para ser um celeiro do Evangelho, um celeiro que possa levar esse Evangelho como alguém lá atrás, Pai, trouxe até nós. E hoje, Pai, o Senhor possa usar o Brasil para levar esse Evangelho também. Levante, Pai, homens e mulheres, famílias, para sair desse país, para ir para esses 4 cantos desse mundo, levando esse Evangelho poderoso, Pai. Tenha misericórdia desse mundo, tenha misericórdia da Rússia, da Ucrânia, Pai, nessa guerra, tanto tempo e pessoas, Pai, morrendo, pessoas perdendo tudo, um país sendo destruído, Pai, e também destruído toda a família de algumas pessoas, sonhos, projetos, alguns corações com paz, Pai, de viver uma vida tranquila, mesmo com as suas dificuldades nesse país, mas viver uma vida tranquila, de paz, de sonhos. E hoje, Pai, olhando, não tem mais essa paz, não tem mais esses sonhos, foram todos mortos, Pai. E que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia. Trabalhe nesses corações desses governantes, quebrante, Pai, que eles possam, Pai, parar com isso. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amado, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, os versículos 14 e 16, os 3 versículos finais, tá, desse capítulo. Romanos, capítulo 2, os versículos 14 a 16, tá? Os 3 últimos versículos. Nos diz a palavra: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração,
testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo trabalhando aos Romanos, e hoje está aí falando que a norma, a lei está gravada nos corações de todos. Por isso que nós temos uma consciência do certo e do errado, mesmo que nós estamos aí diante do mundo, dentro de uma filosofia, uma sociologia que nega o pecado, não aceita mais, diz que é uma doença, isso ou aquilo. A ordem natural, certo e errado. Então, a ordem natural, o certo e errado, né? Mas o mundo, após a queda, temos que entender isso. Há um mundo antes da queda perfeitamente vivia na sua ordem natural que Deus criou, tudo perfeito, tudo santo, né? Mas o mundo após essa queda, em Adão, o representante da raça humana, o natural está sendo o quê? Invertido. O natural, o certo é errado, o errado é o certo. Ou seja, a naturalidade das coisas não estão mais sendo natural. Para eles, a visão nova, que para eles também não são novas, mas sim sempre existiu, é que nós, como igreja, ou os crentes, os cristãos, têm atrapalhado. Olhando para Romanos capítulo 1, os versículos 22 e 23, se você está aberto aí com a tua Bíblia, você vai encontrar: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, inculcando-se como sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Ou seja, Deus está chamando essas pessoas de loucos, porque não tem olhado para Ele, não tem olhado para a sabedoria, não tem pedido sabedoria. Ou seja, você quer ser sábio, você quer sabedoria, peça a quem? A Deus. Não tem como comprá-lo e também não tem como adquirir uma faculdade nisso ou naquilo. É por isso que Paulo está falando aos Romanos, se tornaram-se loucos, porque se deram somente ou estão deixando-se andar segundo a filosofia, o estudo desse mundo. Por exemplo, a ordem natural é a vida, mas estão impondo que a ordem natural tem que ter aborto. Não é? A ordem natural não é a vida, não é o pai se unir, um homem se unir com a mulher, ter o relacionamento, casou, ter o relacionamento, casado, preparar-se para ter um filho e não na paderna, para deixar depois aí, mesmo que esteja embaixo do teto, mas sem pai, sem uma direção, sem um rumo, sem um norte, essa bagunça, essa bagunça dentro dos lares. A criança não tem um norte, não tem um natural, mas eles dizem, não, o natural não é a vida, o natural também é o aborto, com a morte, não quero, Recém um ex-presidente falou, não, a mulher não quer ter briga com o seu cônjuge ou com o seu casal, vai lá e aborta. Um ex-presidente acaba de falar uma loucura dessa. A ordem natural é o recém-nascido ser conhecido pela sua genitália, ou menino com o órgão masculino, o órgão feminino, o pênis ou a vagina, masculino, feminino, conhecido. Os pais ficam loucos para fazer o ultrassom no 6º mês, aí, 5º, 6º, 7º mês,
ele não tiver com a perninha cruzada, para, né, conhecer o sexo. Então, o menino é conhecido pelas suas genitálias. Ele é um homem, não, ele é menina. É um menino ou uma menina. Não existe. Tá? A ordem natural é dessa maneira. Ninguém nasce sem, né? Como aquela brincadeira, o Adão teve um umbigo, ele não nasceu de uma mãe. Se teve ou não teve, eu não sei. Isso não faz diferença para Adão nem para nós. Mas a questão se faz diferença para nós, sim, em relação ao menino. Já viu algum menino nascer sem? Pode até acontecer, querido. Tá? Tudo fechadinho, nunca, né? Sei que se aconteceu, se não aconteceu, mas nasce. Um ou outro vai ter ali a sua genitália. Então, para sabermos como agir de modo a ter uma boa vida, tá? É preciso saber distinguir entre o certo e o errado. Quer ter uma boa vida? Saiba o que é certo e o que é errado. Se você não souber o que é certo e errado, você pode cair para um lado de drogas, você pode cair para um lado de crime. E como que eu posso olhar para esse lado de crime, olhar para esse mundo das drogas e dizer, não é errado. Tudo certo? Não existe isso. Nós sabemos que não existe. Então, como isso é possível? Como que eu posso, sabermos e agir, ou eu saber como agir de modo a ter uma boa vida? Então, o cristão adota a Bíblia. Nós cristãos, ou todos os cristãos nessa face da terra, têm a Bíblia como seu único padrão de fé e regra. O cristão, ele vive segundo, ele é conduzido segundo a Bíblia. Aquele que diz ser cristão, mas não tem a Bíblia, mas sim a igreja rege ele não é cristão. Porque quem está regendo ele não é a palavra de Deus, mas sim o homem. Ou ele está embaixo da autoridade de um homem mortal, como ele, pecador miserável, condenado ao inferno sem Cristo Jesus. Então, o verdadeiro cristão, ele não obedece à autoridade eclesiástica, no sentido que ela tem mais poder que a Sagrada Escritura. Nesse sentido, preste bem atenção no que eu falei, tá? O cristão não está sob autoridade eclesiástica, sob embaixo dessas autoridades eclesiásticas, se ela estiver sobre a palavra de Deus. Não existe isso. Tá? Todo cristão, como as autoridades eclesiásticas, estão embaixo da autoridade da Bíblia. É isso que nós cremos, é isso que o cristão deve crer. Tá? Lógico, existe as autoridades eclesiásticas, todo cristão, membro de alguma igreja, está sob essas autoridades até que eles permaneçam nas Sagradas Escrituras. Né? Mas será que existe algum padrão de conduta além da Bíblia? Você talvez já perguntou, talvez alguém já perguntou, ou talvez, você nunca pensou, você pensou que existia isso, aquilo, ou existe além da Bíblia, que seja universal? Você já ouviu falar nisso? Ou você já encontrou alguma base disso além da Bíblia? Universal. Então existe um guia de certo e errado. Existe, nós sabemos. Se você vai lá e compra um guia para turismo, um guia para isso, um guia para aquilo, mas nós temos o guia de certo e errado, que esteja disponível a todas as pessoas. Então existe um guia de certo e errado, existe esse guia de certo e errado que esteja disponível a todas as pessoas do mundo, não cristão. A lei da Bíblia existe? Não existe. Podemos até responder desde já, não existe além da Bíblia outro manual, outro guia para a nossa vida. Então a ordem natural, a vida possui uma ordem natural que é demonstrável.
estava visível. A ordem natural é demonstrar. Onde você olhar, existe uma ordem natural. Se você olhar uma árvore, você vai ver uma ordem natural. Ela nunca muda. Se você olhar uma planta que você plantou, alguém plantou, né? Você passou na roça e viu a terra arada, e depois de alguns dias você já viu o brotinho, depois você foi vendo ela crescer, todo o processo da terra arada, a plantação, o cuidado, a chuva, o sol, todo um processo de ordem natural. Você nunca passou em uma roça e viu uma plantação e depois ela foi diminuindo até virar terra arada novamente. Isso não existe. Existe uma ordem natural. Certos ciclos de natureza não mudam e todo mundo respeita uma variedade de fatos no plantio das safras. Nós acabamos de falar. Tá? Agora nós olhamos e vemos os campos cheios de bíblias, né? Cheio de bíblias. Abrindo um parente aí, tá? Plantação de bíblia não é tua. Se você plantou, tudo bem. Se você não plantou, ela não é tua, tá? O ato de você passar e pegar umas espigas, que se chama roubo da cadeia, da processo, tá? Fechando parênteses. Gênesis 8, 22, enquanto durar a terra, querido, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Essa foi a promessa. Essa foi a promessa que Deus deu a Noé. Tá? Enquanto durar a terra, haverá essas estações, ceifa, né? Sementeira e ceifa, frio, calor, verão e inverno e dia e noite. Não muda, é uma natureza, uma ordem natural, tá? Então essa certeza que é dada ao homem, né? Após a queda, após o pecado entrar no coração de Adão, isso nos traz conforto e nos traz segurança. Pecamos em Adão, mas Deus ainda nos dará condições de sobrevivência. Olha como Deus olha para o homem pecador e ainda dá modo de sobrevivência, cuidar dele. Se você ainda abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 17, maldita é a terra, por tua causa, Deus falando para Adão, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos, tu comerás o que? A erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, Deus também mostrando todas as condições do homem sobreviver nessa terra, fisicamente e espiritualmente, se a gente olhar o versículo 15, aonde que Cristo pisaria na cabeça da serpente, né? Mas, melhor dizendo, Satanás, a serpente, morderia o calcanhar de Cristo Jesus. Então ninguém planta, muda de tomate e guarda no armário escuro e espera que ele nasça. Não nasce. Pode ter sobreviver, ter uma vida ali, alguma coisa, mas não vai nascer um pé de tomate bonito. Entenda isso. Existe uma natureza, existe uma ordem natural. Não tem como plantar e colocar num lugar escuro, sem luz, sem vida. Tem um processo do ar ali, com outras coisas, né? Outras plantas. Ninguém planta milho no campo de alagado, que são produzidos arroz, milho, algodão. Não tem esses plantas, né? Onde que as pessoas plantam arroz, você não vai plantar ali milho, você não vai plantar ali algodão, você não vai plantar ali soja, não vai nascer, vão morrer. A colheita que sempre vem depois da semeadura. Nunca você vai colher sem trabalhar, semeando, preparando a terra e semeando. Você não vai.
O ato de ir no mercado comprar os produtos é que você já trabalhou, você já ganhou o seu salário e você foi comprar. Ou seja, você trabalhou do mesmo jeito. O agricultor plantou, preparou, plantou, colheu. Você trabalhou e colheu. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganais, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tanto na vida real, tanto na lavoura, tanto nisso, naquilo, como também na nossa vida. De Deus não se zomba, tudo que a gente planta, a gente colhe. Cedo ou mais tarde, a gente vai ter que ceifar. Se a gente só fala besteira, a gente vai colher alguma coisa lá. A gente fica falando. Se a gente é um fofoqueiro, a gente vai colher alguma coisa lá na frente. Porque amor, paz, não tem. Uma pessoa que fica só fofocando, mentindo, isso, aquilo, ela não vai ter alguma coisa boa lá na frente. De maneira alguma. Pode ter até uma vida estável, alguma coisa, mas problema ela vai ter. Vai ceifar alguma coisa. Além depois de ceifar, ser ceifado, né, na vida eterna. Tá? Porque o cristão não vive nesse prazer de mentir, de fofocar, isso, aquilo. Tá? Quem já viveu no campo ou mexeu com a sua horta, no fundo do quintal, ali, né, conhece a importância de respeitar certas leis agrárias. Tá? Nós acabamos de falar várias aqui, e tem tantas outras, né? Não adianta. Você não adianta plantar um tomate ali, um moranguinho, e esperar que no outro dia, uma cebolinha, no outro dia você ir lá vai colher. Eu plantei a cebolinha, tá bom? Tá lá, o plantinho, verdinho, bonitinha. Mas você tem que esperar ela enraizar, ela produzir. Não adianta você ir lá tirar já no outro dia, porque ela não nasceu, ela não pegou, tá? Então, se ignorarmos essas leis ou inventarmos leis próprias, né? Por exemplo, eu plantei a cebolinha, fui lá e no outro dia já vou colhendo ela. Veremos o que? O fracasso da produção ou da nossa colheita. Ou seja, o que você plantou, você já comeu. Você não esperou produzir para você começar a comer. Tá? Seria mais ou menos o que algumas pessoas fazem. Começa o emprego, né? Recebe a oferta de emprego ou ali, e você sabe X que você vai ganhar, e a pessoa já vai, começa a gastar. Ela não sabe o que vai passar em 30 dias. Se ela pode ficar doente, se ela vai precisar ajudar a mãe, o irmão, ou isso, ou aquilo, nós não sabemos, mas a pessoa já sai gastando antes de começar a trabalhar, às vezes, ou começa a trabalhar, ela começa a gastar mais de 80%, 90% do valor do salário. R$1.000, gastou 800, 900, sobrou 100. Se você precisa de uma urgência, R$100 você vai fazer alguma coisa? Sim, mas não é o suficiente. Então, a gente tem que planejar, calcular para a gente ir trabalhando. Tem como plantar jaca para colher uva, melancia, seja lá o que for, abacate? Não tem, você plantou jaca. Não, eu plantei uva, eu vou colher uva. Tá? Não existe você plantar uma coisa e colher outra. Tem como não trabalharmos e termos do que comer? Não temos. Tá? Não temos. Ou nós trabalhamos ou nós não comemos. Tá? Existem pessoas aí nas costas dos pais, nas costas do marido, da esposa, se isso, aquilo, de amigos. Mas um dia ou outro vai acabar, entendeu? Vai acabar. Tá? Da mesma maneira, a ordem natural impulsiona nosso comportamento em diversas áreas da vida, tá? Nos fazendo com que comportamos de um jeito ou não de outro, entendeu?
Ou você age assim, ou você não age assim. Ou você age assim, ou você age de outro modo. Chamamos isso de ordem moral. Tá? Então, a ordem natural, e agora nós vamos chegar na ordem moral. Tá? A ordem moral. O que é uma resposta à ordem natural. Existe a ordem natural e a resposta diante dessa ordem natural é a ordem moral. Tá? Ou seja, uma coisa é defender o entendimento das complexidades da determinada ecologia e aprender a cooperar com ela. Tá? Uma coisa é defender. Ou seja, essa é uma posição da moda que quase todo mundo pode assumir. Tá? Outra coisa é reconhecer que a nossa vida deve respeitar as indicações da ordem natural. Outra coisa é reconhecer que a nossa vida, a sua vida, tem que respeitar as indicações da ordem natural. Não adianta você querer ultrapassar. E não adianta não querer responder essa ordem natural com a ordem moral. Então, tanto a natureza como nosso físico, infelizmente, queremos agir algumas vezes exatamente segundo a nossa vontade. E isso não dá, porque existe a ordem natural respondendo também a ordem moral, tá? Sem levar em conta com as coisas realmente como são. Não existe. Você quer viver a sua vida segundo a sua vontade? Não vai dar certo. Tá? Exemplo, você nasceu numa família e essa família existe regras. Existe uma moral ali dentro. E não queira você querer fazer as suas regras. Tá? Só se você tem um pai e uma mãe bonachona. Ou seja, um pai e uma mãe que tanto faz, a água corre para baixo, corre para cima, corre para o lado direito ou esquerdo. Então, um pai bonachão, um pai que serve para nada, simplesmente colocou o filho no mundo. E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que o menino sofre. Não, sofre nada. Os adolescentes, jovens, necessitam, as crianças necessitam de limite. Elas gritam. Tá? As crianças gritam por regras, por limite. A sociedade vem colocando que não. E alguns pais bonachões vai permitindo. A sociedade falou, o psicólogo falou, o terapeuta falou. Olha para Deus. Olha para o seu filho, gritando, pedindo limite. E o limite vem através e unicamente dos pais. Mas ele perdeu a mãe e o pai muito novinho. Ai, dozinho, não tem dó nada. Perdeu os pais, mas eles necessitam de limites. Dó. Eu não preciso ter dó de ninguém. Eu tenho que compartilhar com a dor dela. É muito diferente. Esse dó é estragar a pessoa e compartilhar com a dor dela é muito diferente. Então os cristãos creem que o mundo é da maneira que é porque Deus o planejou. Rege dessa maneira, funciona dessa maneira porque Deus fez assim. Essa é a visão dos cristãos. Visão do mundo totalmente distorcida. É o que nós temos visto e o que a igreja tem lutado, levantado a bandeira para lutar contra essa imposição do mundo. Então, não inteiramente como conhecemos hoje. Tá? Deus planejou tudo certo, mas não da maneira que nós conhecemos. Por quê? Lá, Deus criou perfeitamente. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizer. Eis que era muito bom ter. Houve tarde e manhã o sexto dia. Ou seja, Deus criou o primeiro dia, o céu e a terra, e diz, bom. Segundo, bom. Terceiro, quarto, quinto, no sexto. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E fechou toda a criação e disse, muito bom.
Esse muito dá muita, né? Diferencia de tudo, porque ele está fechando a criação. E o sétimo dia ele descansou. Como vai o teu descanso? Você tem descansado? Você tem parado? Você trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo? Você acha que o corpo é uma máquina? Porque a máquina também estraga. E senão não haveria indústrias. E muitas pessoas ajudam, né, a medicina, as indústrias de remédio ficar mais milionárias, porque não param para descansar. Esse mundo maravilhoso foi antes que o mal tivesse afetado a criação, né, causado doenças e transtorno de personalidade. Então esse mundo maravilhoso foi antes que o mal tivesse afetado a criação. Aonde que Deus criou era perfeito, mas o pecado veio e trouxe doença, trouxe transtorno de personalidade. É o que nós temos visto aí, milhares de pessoas lutando com a sua personalidade. Não sabem, não conhecem, doença daqui, doença daqui, por causa do pecado que entrou na face da terra. Deus criou o gênero, a sexualidade e o amor. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Criou o casamento, criou o trabalho, a beleza, a natureza e as leis da física. Essa foi a criação que Deus fez. Tudo perfeito. Antes da queda. Após a queda, todos esses fatores foram danificados. Todos esses fatores tiveram, né, conflitos e temos visto esses conflitos cada dia mais crescerem. Né? O que Deus planejou é natural, é belo. Não tem complexidade diante da criação, diante dos olhos de Deus. Tudo natural, tudo belo. Mas o homem veio e trouxe uma complexidade chamada pecado, que para Deus isso é inacessível. Ele não se fez, ele não é pecador, ele nunca pecou, e isso não chega até ele. Ele se fez pecado em Cristo Jesus para o seu, para comprá-lo na cruz do Calvário. É uma boa vida que não se encontra na oposição à ordem natural. Eu quero ter uma vida boa, mas eu não quero trabalhar, então eu vou ter uma vida boa, mas no sentido de fazer uma malandragem, passar uma droga, carregar uma droga, fazer um favorzinho de um amigo que vai me dar tanto, uma vida, né? Não temos uma boa vida sem, não se encontra, né, na oposição da ordem natural. A ordem natural é que você nasce numa família, cresce dentro de uma educação, procure uma profissão, busque um trabalho que você possa, né, aí segundo a vontade de Deus, a permissão de Deus, você possa ficar milionário, bilionário, né, tranquilamente, mas honestamente. Não adianta tentar, porque isso não vai ser uma boa vida. Por mais difícil que sejam as exigências morais. Tá? Nós acabamos de falar. Então a moral não permite você ter uma vida boa, sem um trabalho, sem um suor. Então tem pessoas aí que vai trabalhando, juntando, e tem a sua casa, tem o seu carro, tem os seus passeios, porque ele trabalhou e ele vai juntando. Outros vão só gastando. Não funciona, né? Então, além dessa ordem natural, que tem também o dom de discernir entre o certo e o errado. Esse discernimento, se a gente olhar para a criança, as crianças recebem dos pais orientação o que fazer e como fazer, ou deveria receber. Tá?
Essa criança, ela nasce, ela vai recebendo as orientações do que fazer, como fazer, ou que ela deveria receber toda essa orientação. No entanto, que quando vão crescendo, precisa o quê? Aprender como fazer a diferença entre o certo e o errado. Ela não é mais criança, ela é um pré-adolescente, ela é uma adolescente, ela é um jovem. Então, sendo assim, ela precisa aprender a fazer a diferença. Ela precisa olhar e saber que isso é o certo. Ela pode caminhar. Mas também ela precisa olhar para isso e dizer, não, é errado. O meu pai ensinou, eu aprendi em casa, isso é errado. Tá? Então, por exemplo, meu pai nunca jogou um papel na rua, meu pai nunca jogou uma latinha na rua, meu pai nunca jogou um palitinho de sorvete na rua. Ela sabe diferenciar. Os amigos podem ir jogando, né? Ou alguém está ali do lado e jogar, mas ela não vai jogar, porque ela aprendeu o diferencial. Então, desde criança, eles devem ser orientadas para um viver correto entre o certo e o errado. Ela vai saber viver, tá? E quando chega a sua adolescência, né, já pode ser tomadas suas decisões, que afetará toda uma vida. Porque quando a gente olha para a classe dos adolescentes, a gente ouve as pessoas, não, adolescente é aborrecente, é isso. Não, eles não são isso. Não são. Se eles são, porque você permitiu, pai. Avô, a casa permitiu. Você criou um aborrecente. Você construiu do seu filho alguém chato. Você construiu do seu filho uma pessoa intolerante. A culpa é dele. Podemos dizer, parte sim, parte é tua, dos pais. Se nós educarmos como Deus vai nos mandando, segundo a regra, fé e prática que é a Bíblia, e não o mentor espiritual que está acima da Bíblia, ou uma filosofia mundana que está acima da Bíblia, quem nós vamos obedecer? A palavra ou essas pessoas, ou esse sistema? Então, fundamental que nessa idade a pessoa já saiba discernir entre o certo e o errado. Você não vai esperar o teu filho chegar na juventude para dizer, não, isso é errado, não é criança. A criança começa a abrir os armários da mãe na cozinha, jogar todas as panelas para fora, e a mãe, ai, que gracinha, ai, isso. Não, um momento tranquilo. Mas no segundo, no terceiro, a correção começa. Porque senão o filho se perde, ele não sabe. Para ele é brincadeira. É um monte de brinquedos, as panelas, plásticos, tudo ele vai jogar porque é brincadeira. É algo para ele brincar. Mas ele vai ficar vendo, descobrindo que isso não é. A mente não tem discernimento. O pai que vai dando discernimento para ele chegar nessa idade da adolescência e saber, não, esse caminho é o correto. Então, saber como que, às vezes, não tem diferencial em casa. O pai é um malandro, o pai é isso, a mãe é aquilo. Então, o adolescente, esse jovem não teve referencial. Infelizmente, né? Ele vai para o caminho do pai, ou pode olhar para fora e conseguir enxergar um diferencial e começar a buscar esse diferencial. Então, saber como interpretar o mundo e essas direções que ele nos dá, é saber, tá? E saber como interpretar. Ensina ele, para ele saber interpretar. É igual você pegar um carro, vou viajar.
Tá bom? Você vai viajar como? Você sabe placa, você fez a carteira, você comprou a carteira, você, né, conquistou ela, pagando tudo, mas você estudou, então você vai, porque você sabe as placas, você estudou as placas. Tá? E saber aquilo que devemos fazer torna a vida mais fácil. Você sabe que você deve fazer essa vida como esposo, como uma esposa, como filhos, como pai, como avô, como cristão. Infelizmente tem sido ao contrário. Temos visto adolescentes ou até mesmo crianças que têm crescido sem orientação nenhuma ou totalmente distorcida por aqueles que deveriam orientar. Estamos cheios de crianças e adolescentes sem orientação. Vivem pela rua, vivem pela sociedade sem orientação. Por isso que essa geração é uma geração fraca, é uma geração sem direção, uma geração sem ideia, é uma geração sem sonhos. Eles não sabem sonhar. Eles não conseguem imaginar nada para frente, porque o pai nunca ensinou ele o que é economia, o que é vida, o que é um futuro, o que é um planejamento, o que é um gastar, o que é um ganhar de dinheiro. Vejamos que o que Deus fala ao seu povo, né, antes da entrada na terra prometida. Quando o povo sai do Egito, vai para a terra de Canaã, mas antes Deus trabalha com ele ali. Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nos diz: ouve Israel. Olha como Deus trabalha. Começa dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele mostra que o Senhor nosso Deus é o único. Ou seja, tem povos pagãos, existem povos do lado, vocês vão conhecer, vocês conhecem, vocês já estiveram no Egito, vocês viram, mas existe apenas um Deus. Tira os olhos de outras coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Querido, se eu amo Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, a minha alma, toda a minha força, não existe idolatria na minha vida. Eu não tenho tempo, que o meu coração está cheio, a minha alma está inundada e a minha força está gasta na presença desse Deus. Aonde vai entrar outros deuses na minha vida? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que Ele é o único Deus e ama Ele dessa forma. Hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, a partir de agora, você conhece a palavra. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, a partir de hoje, você vai obedecer somente a esse Deus. Você vai ter só os olhos para esse Deus. Você vai só ter força e trabalho para esse Deus. Ou seja, tudo que você faça para glorificar esse Deus. E isso você vai inculcar na cabeça, no coração, na alma do teu filho. Também as atarás como sinal na tua mão. E será por frontal entre os olhos. E as escreverá no umbrais de tua casa e nas portas. Aonde teus filhos, aonde a tua casa olhar, vão encontrar a palavra de Deus. Será que você, a sua família, os seus filhos estão vivendo assim? Para onde ele olha, ele vê um referencial. Para onde que ele coloca os seus olhos, ele sabe discernir o certo e o errado, porque os olhos dele estão sendo guiados pela palavra de Deus. Será que você tem feito isso? Será que você tem carne no coração, na alma do teu filho? Não, ainda dá tempo. Mesmo que ele seja adulto, busque ele, ore com ele, clame por ele, peça perdão e começa hoje. O que temos de entender que as ordens criadas nos dão direção para que o quê?
vivamos racionalmente nos limites da realidade física e biológica. Assim como todos, né, os corpos são governados pela lei da gravidade e todos os organismos são governados pela lei biológica, nós, seres humanos, somos governados pela lei moral. Não tem como vivermos sem essa lei. Tá? A quebra da lei moral é a raiz de todo o mal que enfrentamos. Tá? A raiz do pecado. Quando o homem quebrou a lei, ele trouxe um problema gravíssimo, como Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está o quê? Pecando. Não está errando, não está doente, não está assim ou aquilo, está pecando. Você sabe o que tem que fazer, ele não faz. Porque você vai ganhar nisso ou você vai ofender. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ofender o meu amigo, vou ofender. Não, você sabe o que você tem que fazer, faça porque Deus te ordenou. Lembra que nós falamos? Ninguém está sobre a Sagrada Escritura. Ah, mas eu vou perder o emprego. Não, você não vai perder. Porque Deus vai se sustentar. Querido. Lembramos disso, Deus vai nos sustentar. Ah, mas não tem nada. Ou eu tenho fé de viver nesse Deus, ou a minha vida vai ser esse gaguejar. Essa vida de tropeço. Ou eu creio que Ele há de me sustentar. E se eu for embora dessa vida, não tem importância nenhuma. Mas se eu perder toda, não tem importância nenhuma. Olha para a vida de Jó. Num dia só, numa pancada só, ele enterrou 10 filhos. Você acha que isso é moleza? E você acha que isso é muito mais moleza do que perder o emprego? Pergunta para um pai que perdeu um filho. Teve que levá-lo ao cemitério. Pergunta. Se ele queria passar fome, morar na parte da ponte, do que ter seu filho novamente do ladinho dele. Então, até as crianças entendem e conhecem a ordem natural. Por exemplo, um menino na escola dirá um outro assim, mais ou menos, tá? Você pegou a minha régua. A resposta do outro nunca será: tudo bem, se quiser pegar a régua, tá? Eu pego. Ninguém responde assim. Pode fazer uma pesquisa. Você pegou a minha régua. O outro vai falar: tudo bem, se eu quiser pegar, eu pego, pronto, tá bom. Não vai. Vai ser pelo contrário. O menino nega: não peguei. Não peguei. Falando verdade ou mentindo. Tá? Ele vai reagir dessa forma porque ele sabe que é errado pegar as coisas do outro. Ele tem essa consciência. Mesmo aquele que pegou e está mentindo, ele está usando a mentira porque ele sabe que ele pegou uma coisa que não é dele. Tanto um, tanto outro, tanto positivo, tanto negativo, ele sabe disso. Todos sabem que o que é correto diante de uma senhora. Uma senhora num cruzamento de uma avenida, com a sacola de compras nos braços ali, com os olhos confusos no cruzamento da avenida, não sabendo o que fazer. Todo mundo sabe o que deve ser feito, o que é correto diante dessa senhora. Aí você pode ter duas possibilidades, três, mas coloquei duas, Nós colocamos duas. Você pode ter essas duas possibilidades. Primeiro seria ajudar a senhora a atravessar a rua. Quer ajuda? Vamos atravessar. Converse com ela. Ou a segunda possibilidade é ignorá-la. Olhar e tal, passar e deixar ela. Tá? Todos sabem o que seria certo. Você sabe, nós sabemos o que é certo. É ajudar essa senhora a atravessar a rua.
Mas infelizmente esse mundo pós-moderno questiona, querido, a posição cristã e pede que apresente causas em que exista uma verdade moral absoluta. É isso que a filosofia, é isso que a sociologia, é esse sistema desse mundo pede. Mostre uma causa absoluta, verdade moral absoluta. Se vocês me mostrar, nós podemos, né? Aí eles vão querer refutar, mas eles querem um exemplo de uma verdade moral absoluta. E o mundo está repleto, mas eles não aceitam. Por quê? Eles querem ver a sua vida. Eles querem passar e olhar aquela senhora, olhar para aquela criança que pegou a borracha e dizer isso ou aquilo, mas não mostrar a verdade absoluta, a moral absoluta. Né? Então, o exemplo aqui que nós colocamos de uma verdade absoluta, né, porque essas pessoas pedem, o abuso sexual, o estupro, né, é sempre errado. Ninguém vai levantar a mão e dizer, não, abuso sexual é tranquilo. A sociedade levanta. Quando uma mulher, quando uma criança, quando um jovem é abusado, o menino também, seja, né? Aí um outro, a sociedade se levanta. Os presos, quando recebem um estuprador, praticamente todos morrem. A lei lá dentro é esse erro, né? Esse erro que eles falam e que o mundo trata isso como um erro, não como um pecado, eles acabam matando essas pessoas, judiando, né? Maltratando essas pessoas até a morte. Não aceitam. É uma verdade absoluta, moral absoluta. O quê? Abuso sexual é um pecado, é um erro que a pessoa cometeu, chamado pecado. Tá? Para não sentirmos, querido, essa aversão ou aceitar, precisamos passar por cima, querido, do quê? Da nossa própria consciência. Você passou pela cima da consciência, não, esse abuso sexual, tranquilo, não tem importância não. Mas a sua filha, não tem crise com isso não. O teu filho, não tem crise. Você passou, ou você passará por cima da sua própria consciência. Você não passa. Você também vai agir, né? Num momento ali, talvez, numa situação, você pode até matar a pessoa. Tá? Outro elemento moral comum a todas as pessoas é que o sentimento de culpa, todo ser humano se sente culpado quando faz algo que sabia que não deveria ter feito. Por que a pessoa está agindo meio escondido, ou está num lugar escuro ou fechado, onde que as pessoas não veem? Se é natural, natural. Se ela está fazendo assim, porque existe uma regra, existe algo moral que está dizendo para ela, não. Então a consciência pesada, porque de fato conhecemos o que é certo, o que é errado. É a consciência pesada. Pesou minha consciência, eu sei que eu errei e eu tenho que agir de maneira correta. Tá? Então sentiremos aí culpa se não acreditar ter feito algo errado, de maneira alguma. Eu vou sentir culpa do quê? Porque eu sou culpado, por que eu vou ser, né, aí culpado disso ou daquilo? Porque, não. Se o abuso sexual fosse normal, eu não sentiria nenhuma aversão sobre esse fato. Se roubo fosse normal, eu não sentiria culpa, né? E assim, nada de aversão, eu poderia ir lá roubar também. Mas sentimos culpa, né, pelos atos que nós erramos, porque é errado roubar, é errado abuso sexual, é errado xingar, é errado cobiçar, é errado maltratar. Então, se a gente olhar para Romanos 2,15, né, esse mostra a norma
o quê? Gravada no seu coração. Olha só o nosso texto básico. Testemunhando-lhe também a consciência dos pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Tá? Então, infelizmente, quarta grande mentira da nossa sociedade é a crença de que a culpa, né, não dá direção verdadeira ao comportamento, melhor dizendo. Então, os profissionais aí, freudianos, né, da área de saúde mental, afirma que a culpa não é uma coisa boa, mas antes um transtorno que requer tratamento psicoterapêutico, né? Então, não é uma coisa boa você falar que é culpado. Vamos fazer um tratamento aí, há um transtorno na mente dessa pessoa. Não é assim? O que nós temos visto, a pessoa matou o pai e ela estava transtornada e vão com um tratamento, aí a pessoa não fica presa, consegue isso, consegue aquilo, consegue sair, querido. Não existe culpa, não existe pecado, querido. Existe somente um transtorno. É isso que o mundo está trabalhando. É isso que eles estão conseguindo tirar pessoas que deveriam ficar o resto da vida, ou por 30, 20 anos na cadeia. Então, eles que não aceitam compreender que a culpa com consciência normal de um erro cometido. Eles não aceitam, porque fazer isso significa aceitar a realidade da lei moral e do pecado humano, que requer o quê? Arrependimento e perdão. Se eles aceitam isso, ou se eles compreendem que a culpa como consequência normal de um erro cometido, eles têm que confessar Jesus, eles têm que confessar Deus, eles têm que aceitar o que é arrependimento e perdão às leis de Deus. E eles não querem, porque essas pessoas são ateus. Eles não querem, não aceitam Cristo a Deus, eles não creem em Deus. Então, que cada pessoa receberá o que lhe é devido, mesmo que essas pessoas que falam que ama, algumas falam que ama Deus, acreditam em Deus, mas a conduta dela não são, tá? Então, cada pessoa aí receberá o que lhe é devido, tá? Recompensa ou castigo, segundo Coríntios capítulo 5, tá? Tal é o significado de justiça. Não é? O que é justiça? Receber a sua recompensa do seu castigo. Em Cristo Jesus você recebe o que? A sua recompensa. Se você tem fé em Cristo, você vai receber a sua recompensa da vida eterna. Se você não crê, né, em Cristo Jesus, você vai receber a sua condenação, morte eterna, né? Então, Cristo é como se diz, é a ponte aí para a vida. Quem atravessar, né, tudo bem. Quem não atravessar, vai ter também a sua recompensa, o seu castigo, né, melhor dizendo. Então, a justiça não é um resultado de um resquício, né, da superstição medieval, lá atrás. Não é uma superstição lá, o pessoal pensou nisso, naquilo. A justiça, ela foi criada, ela foi dada ao homem, melhor dizendo, desde a criação. Deus já deu justiça ao homem, né? Então, quando houve o pecado de Adão, quando Caim mata seu irmão, existe justiça. E Deus vai aplicando a justiça sobre essa família, esse povo, né? Até hoje, nós temos a nossa justiça aí baseada na Bíblia, tá? Só você olhar, você vai vendo tudo que a Bíblia vai. Lógico, algumas aí não, né? O homem já tomou conta, né, dos seus caminhos errados. Então, de onde vem tal senso de justiça? Uma grande pergunta: de onde vem? Do acaso, do além, do ET?
um ET que passou aqui, um extraterrestre, e falou. Primeiro, que não existe. Né? Segundo, que esse senso da justiça somente vem de Deus, porque Ele nos criou à sua imagem. Deus é justo, então é um atributo de Deus. Tá? E esse atributo, e nós temos, né, Ele porque nós refletimos nele, né? Refletimos Ele e refletimos a justiça dele. Então tem de vir de Deus, não vem, né, de Satanás, não vem do mal, não vem disso ou daquilo, vem somente de Deus, cara, tá? Que nos criou, não poderia vir do nada, cara. O nosso senso de justiça veio do nada. Nós éramos uma ameba, nós éramos um macaco incluído, e aconteceu do nada. Como o Big Bang, né? É uma bola. Então o mundo foi feito numa explosão. Não, o mundo foi criado em 6 dias. E a justiça, né? Esse senso da justiça veio desse Deus que criou o céu e a terra. Então, de um universo formado ao acaso, veio o senso da justiça? Não veio dessa filosofia, dessa loucura, essa ideia que muitos professores estão inculcando os jovens, os adolescentes na faculdade, tirando Deus e colocando a história, os estudos humanos seculares. Não, tá? Concluindo, podemos conhecer a verdade, podemos conhecer essa verdade, podemos perceber a evidência clara de um projeto no mundo, no universo, e de uma ordem natural cujas leis são invioláveis. Podemos então perceber evidência, né? A evidência clara de um projeto no universo. Então esse universo é um projeto de uma ordem natural dela. Nada acontece por acaso. Existe uma ordem natural, cujas leis são invioláveis. Você olhar, prestar atenção nessas leis, elas são invioláveis. O homem não muda nada. Tá? Mas o homem não está mudando nada. O homem pode estar estragando alguma coisa, mas as leis são invioláveis. O homem não vai destruir esse mundo fazendo isso ou aquilo, porque existem leis invioláveis. Ou Deus vai chegar até um ponto, permitir, né, que o homem chegue até esse ponto, dali para frente ele não vai. Igual Noé, o homem se casava, se dava um casamento, vivia a sua vida louca, Deus foi até um ponto e exterminou toda a geração. Ló, Sodoma e Gomorra viviam umas 2 cidades com orgia, pura orgia, cheirava orgia. Liberdade total. Foi até um ponto. Deus foi lá e exterminou essas 2 cidades. Existem leis invioláveis. Invioláveis. Que Deus nos abençoe. Então a ordem natural, tá? Possamos entender essa ordem natural, certo ou errado, e ensinar aos nossos filhos. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos, damos graça a Ti, damos graça pelo Teu eterno amor, damos graça porque o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, segundo a Tua palavra, discernir o certo e o errado, ó Pai. Porque quando nós olhamos para Ti, nós vemos o certo, nós vemos a justiça, nós vemos a verdade absoluta, Pai. Quando nós tiramos nossos olhos do Senhor, nós conseguimos, ó Pai, vermos somente nós, pecadores, distantes do Senhor, omissos de qualquer coisas boas, ó Pai, que poderemos ser e fomos criados para isso, a imagem e semelhança do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a cada dia mais estar com nossos olhos no Senhor. Não estarmos perto do Senhor, mas estarmos com o Senhor em Cristo Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Páscoa, Deus abençoe ricamente, uma ótima noite,
Shalom Adonai.